Boa noite a todos. Hoje o nosso tema é a cura da mulher que sangrava. Eu acho que essa é uma passagem do Evangelho que, se não 100%, mas acho que 99% de nós que aqui estamos já conhecemos, né? Já ouvimos, já tivemos algum tipo de contato com essa passagem do Evangelho. Eu vou pegar e vou ler para vocês esse trecho. É um trecho curtinho, tá? Vou dizer para vocês que eu tinha nos meus estudos, além dos links que o Juliano bondosamente me passou, eu tinha acho que uns 8 livros estudando sobre este tema. É um trecho muito curto, mas de um ensinamento muito profundo. E eu vou tentar hoje, né, transmitir para vocês um pouco do que eu entendi, né, e um pouco do que a doutrina nos ensina e do que Jesus quis que nós aprendêssemos com essa mulher. Vamos lá. Esse livro aqui é o Evangelho dos Humildes. É um livro que eu tenho já há um bom tanto de anos, aí acho que desde o tempo que o seu Arthur dizia que eu e uma amiga contavam a história de 2 presidiárias que ficaram presas durante 30 anos na mesma cela. Então, eu tenho ele desde aquele tempo, viu, seu Arthur? É um livro muito bom, se vocês puderem, quiserem. Está aqui, Evangelho dos Humildes. A cura da mulher que tinha fluxo de sangue. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que um príncipe se chegou a ele e o adorou, dizendo: Senhor, agora acaba de expirar minha filha, mas vem tu, põe a tua mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o foi seguindo com os seus discípulos. O moço estava dizendo a Jesus que a filha dele tinha acabado de morrer e que se Jesus fosse lá e colocasse a mão sobre ela, ela viveria novamente. Jesus falou, eu vou. E Jesus, levantou-se e foi seguindo com os discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia um fluxo de sangue, se chegou por detrás dele e lhe tocou a orla do vestido. Porque ia dizendo dentro de si, se eu lhe tocar, ainda que seja somente o seu vestido, serei curada. E voltando-se Jesus, e vendo-a, disse, tem confiança, filha, a tua fé te sarou. E ficou sã a mulher desde aquela hora. E depois que Jesus chegou à casa daquele príncipe, viu os tocadores de flauta. Bom, aqui ele continua uma outra passagem que ele cura a menina, né? Digamos assim. Não vou contar. Fica para uma próxima palestra. Mas que o ensinamento é o mesmo. Vamos lá. Não existe em nenhuma publicação, em nenhuma anotação, em nenhum lugar, o nome dessa mulher. Então, nós temos nos 3 evangelhos passagem dessa mulher, porém, em nenhum deles é narrado o nome dela. Se diz que era uma mulher que tinha hemorragias há 12 anos e que ela já tinha gastado tudo que ela tinha, já tinha ficado bem pobrezinha, com tratamentos, com médicos, mas não conseguia se curar. Então, a gente precisa entender alguns pontos aí daquele tempo. No Velho Testamento, em Levíticos, eles explicam que naquele tempo, a mulher, quando menstruava, ela tinha que ficar isolada
durante uma semana, 7 dias. Ninguém poderia tocar nela e nem ela tocar ninguém. E até mesmo os objetos que ela usava teriam que ser purificados de novo, porque durante aquele período ela era impura. E para ela se purificar novamente, ela tinha que passar por um ritual. Assim, era o que eles acreditavam. E isso está lá, gente, em Levíticos. Eu só não me lembro agora. Você lembra o capítulo? Também não me lembro agora o capítulo, mas está lá explicando tudo isso. E lá também está explicando que aos antigos judeus, né? Não sei se ainda é assim, porque eu não tenho esse conhecimento, mas eles usavam as roupas deles, tinham que ter uma franja na roupa deles, e nessa franja tinha que ter uma linha azul, para que qualquer outro visse que aquele que usava aquele traje seguia as leis divinas. A lei divina, que ele era um seguidor das leis de Deus. E sangue era vida, é vida, né? Então eles acreditavam que o sangue dava a vida. Então vocês imaginam uma pessoa tendo que viver durante 12 anos isolada de toda a sociedade, e acho que até mesmo da família, porque era o que eles acreditavam. E nós não estamos aqui para julgar a crença deles, mas sim para usar, né, desse ensinamento da mulher. Ela já vinha sofrendo durante todos esses anos. E ela ficou sabendo que Jesus curava. Então, imagina uma mulher sangrando há 12 anos, o grau de anemia que essa mulher está, né? Os médicos aqui podem dizer melhor do que eu. A desnutrição, a falta de energia, né? A fraqueza dessa mulher. Mas ela se encheu de coragem, de determinação, e acreditou de fato que Jesus poderia curá-la. Porém, ela era proibida de tocar nas pessoas. Lembram que eu falei? Né? Então, eles não podiam tocar e nem serem tocados. Mas, mesmo assim, ela quis infringir essa lei. E foi atrás de Jesus, no meio daquela multidão toda, porque a gente faz ideia do quanto de gente que seguia Jesus, né? Naquele tempo. Imagina, se fosse hoje em dia alguém por aí andando e curando todo mundo, o tanto, né? O tanto de gente que não ia estar atrás dele. Então, naquele tempo não era diferente. Muita gente seguindo ele. Um monte para especular, um monte para xingar, um monte para criticar, mas um bom tanto para se curar e se transformar. E ela foi atrás de Jesus, enfrentou a multidão e chegou perto de Jesus. E ela tocou as pontas das vestes de Jesus. Aonde ela tocou? Na parte aonde tinha o significado das leis divinas, né? Por que ela tocou naquela parte? Há um significado disso. E o Haroldo Dutra, ele que explica muito bem isso, viu, gente? Ela tocou naquela parte porque ela queria estar em contato, bem com a lei divina. Ela queria se sentir integrada à lei divina, porque ela estava há 12 anos fora da lei. Ela estava há 12 anos sendo repudiada, sendo tratada, porque era assim que eram tratados, como uma pessoa suja, impura, imunda. E ela precisava e queria se curar. Não só pelo corpo físico, mas acredito que muito por conta também de todas as humilhações e constrangimentos que essa mulher passou durante todos esses 12 anos. Então,
Cabe aí uma outra lição. Nós acreditamos muito de que Deus é bom, certo? Nós acreditamos de que Deus é justo. Então, por que ela demorou 12 anos para se curar? O que ela tinha que transformar dentro dela? O que tinha que amadurecer dentro dela que levou 12 anos? A fé. E a transformação, né? Nós não sabemos quais os conceitos que essa mulher tinha. Como era a forma dela viver antes dessa hemorragia, antes desse problema, né? Nós não sabemos, não conhecemos a história completa dela, só esse trecho. Porém, nós sabemos que nós nascemos para transformarmos-nos em melhor, para desenvolver em nós o amor, a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, de se transformar, de crescer para o bem, né? Então, se Deus é bom, é justo, é misericordioso e é tudo de bom que a gente acredita, Ele deu esse prazo para essa mulher. Nós, na nossa vida, podemos escolher qualquer caminho que nós queremos seguir. Nós podemos escolher o caminho do trabalho, da honestidade, das dificuldades, sim, porque ser honesto nesse país acaba implicando em muitas dificuldades, né? Muitas lutas, mas, como minha avó costumava sempre dizer, a gente pode andar de cabeça erguida porque escolheu este caminho da honestidade. Com este caminho que a gente tem o direito de escolher, nós vamos encontrando por ele situações, né, próprias a ele, que nos vai proporcionar um crescimento moral e espiritual mais ligeiro, digamos assim, ou mais demorado, né? Nós podemos escolher se queremos chegar ao final da nossa existência muito confortavelmente no nosso lar, numa cama bem macia, e lembrando de tudo que a gente viveu para merecer aquilo ali, ou numa cama nem tão macia assim, mas com uma consciência muito tranquila, muito serena, de que fez o melhor que alcançou por si e pelo seu semelhante. Nós não fugiremos do nosso destino, que é crescer, que é desenvolver espiritualmente, desenvolver moralmente. Nós não conseguiremos fugir deste. Isso daí é uma lei natural. Todos nós estamos sujeitos a ela e não tem como fugir. Porém, a forma como nós vamos estar passando por todo esse processo é escolha nossa. Se nós ficaremos 12 anos com hemorragia moral dentro de nós, uma luta, uma dor muito grande, para percebermos que somos capazes de nos curar através dos ensinamentos de Jesus, é escolha nossa. Se nós ficaremos 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos nessa hemorragia moral, é escolha nossa, né? Porém, todos nós chegaremos lá. Uns tempos atrás, uns anos atrás, a Crista, que é a pessoa que a maioria aqui conhece, nós conversando, não lembro bem assim qual era o fato, mas a frase dela nunca mais eu acredito que esquecerei.
estávamos conversando a respeito daquele acidente lá em Copacabana, onde um rapaz embriagado de carro matou e atropelou um monte de pessoas na calçada lá de Copacabana. E aí nós estávamos falando sobre isso e tal. Ela falou, pois é, Acácia, existem formas e formas da gente amadurecer e a gente que escolhe, né? Há pessoas que, para despertarem, precisam matar alguns. E outros não precisam disso. Então, o caminho que a gente escolhe vai nos levar a esse amadurecimento. Com certeza. Porém, qual é o caminho? Quando a gente fala ter fé, porque Jesus disse a ela, tua fé te curou. E ele pergunta para os discípulos, quem me tocou? E os discípulos disseram a ele, Senhor, está no meio de uma multidão, muitos te tocaram. Aí ele, não, eu senti sair de mim uma virtude. Então, aí entra o que? O magnetismo de Cristo. Porque Cristo, ele tinha um magnetismo enorme, né? E ela queria tanto, ela tinha tanta certeza da cura que ela ia obter junto de Jesus, que ela só tocou a veste. E dali ela conseguiu, ela se colocou aberta a receber o magnetismo que emanava de Cristo. E ela captou aquilo e instantaneamente sentiu parar o fluxo de sangue e sentiu-se curada. E Cristo então diz, né? Tua fé te curou. É uma fé viva, é uma fé vibrante, ela foi em busca. Ela poderia ter pedido para outros, como muitos faziam na época, chamar Jesus para ir lá na casa dela, socorrer ela. Ela poderia ficar deitadinha lá na cama dela, ou, né, esperando Jesus ir lá. Mas não, ela teve uma fé ativa. Ela foi em busca do que ela queria, da cura dela. Ela buscou. Existem esses dois tipos. A fé, eu acredito e estou aqui esperando, e eu acredito, vou atrás. Qual o tipo de fé que nós temos? Qual é a fé que nós estamos desenvolvendo em nós? Porque a fé é como um músculo, né? A gente precisa desenvolver. Precisamos exercitar essa fé. Tem também um outro trecho, seguindo nessa mesma linha de raciocínio das curas de Jesus, onde ele cura Jesus e o centurião, né? O centurião, eu ficava sempre na dúvida o que era o centurião. Então, pesquisando, eu descobri que ele é como se fosse um capitão do exército. Ele tinha sob o comando dele 100 homens. E ele também foi em busca de Jesus, porque em um dos seus soldados estava doente, estava paralítico, e ele foi atrás de Jesus. E quando ele encontrou com Jesus, ele disse, eu tenho um meu soldado que está paralítico, e eu gostaria que o senhor fosse lá curá-lo. E Jesus disse, eu vou curá-lo. Aí ele olhou e falou, mas Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e serei salvo. E o meu soldado se salvará. Então, Jesus vai e fala para... Aí o homem ainda diz, eu sou comandado. E os meus comandados estão acostumados com ordem de comando. O Senhor tem os seus comandados. Comande-os a curar o meu soldado e ele se curará. E Jesus lhe disse, vá, e ele está curado. E Jesus virou para os discípulos dele, para os apóstolos, e disse, nem em Israel
achei alguém com tamanha fé. Porque ele tinha tanta certeza de que Jesus, querendo, iria curar o soldado dele, que não precisava nem Jesus ir até a casa dele, nem Jesus tocar nele. Isso é ter certeza. Fé a gente costuma achar que é acreditar, que é crer. Mas e certeza? Qual é a certeza que nós temos? Aquela assim inabalável que nós temos. Se não temos, podemos exercitar para ter. Se não temos, temos todo o direito e oportunidade de desenvolvê-la. Tem um outro trecho aqui que diz no Livro dos Espíritos que vossos males, é no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, eu anotei para não esquecer. Vossos males provêm todos do abandono voluntário, a que votais este resumo das leis divinas. Quer dizer o quê? Que todos os males que nós temos, sejam eles físicos, espirituais, morais e psicológicos aí do corpo, da alma, da mente, enfim, todo mal que a gente sofre, ele deriva do abandono que nós temos da lei de Deus. Qual é a principal lei de Deus? Qual foi a principal lei que Jesus veio reforçar para nós? A lei de qual? Do amor. A lei do amor. Essa é a principal lei. Se nós amamos como Jesus nos amou, como nós deveríamos aprender de verdade a amar, nós respeitamos primeiramente a nós e a todos, sejam eles seres humanos, sejam eles do reino animal, vegetal ou mineral. Nós respeitamos tudo quando sabemos amar. Se nós respeitamos tudo, se nós amamos da forma correta, nós estamos seguindo a lei. Então, naturalmente, não teremos mal. Podemos ter dificuldades, podemos ter problemas, porque isso faz parte da nossa evolução. Mas sofrer de mal, isso nós não sofreremos, né? Douglas, você pode pôr para mim? Tem um trecho que um texto que o Juliano me passou, que eu achei muito lindo, viu, Ju? E por isso eu pedi para o Douglas para apresentar ele para nós, que dá uma resumida em tudo isso que a gente conversou. É esse aqui. Aqui. O de cima ou do lado? Disfarça, né? Achei que já estava ligado. Então, vamos lá, agora vai. Na edificação da fé. Ninguém edificará o santuário da fé no coração sem associar-se com toda a alma naquilo que é de belo e de superior dentro da vida. Para alcançar, porém,
a divina construção, não nos bastam os primores intelectuais, a eloquência preciosa, o êxtase contemplativo ou a desenvoltura dos cálculos no campo da inteligência. Grandes gênios do raciocínio são, por vezes, demônios da miséria. Admiráveis doutrinadores, em muitas ocasiões, são vitrines de palavras brilhantes e vazias. Muitos adoradores da divindade frequentemente mergulham-se na preguiça a pretexto de cultuar a glória celeste. Famosos matemáticos, não raro, são símbolos de sagacidade e exploração inferior. Amemos o trabalho que a eterna sabedoria nos conferiu, onde nos situamos afeiçoando-nos à sua execução, sempre mais nobre, cada dia, e seremos premiados pela grande compreensão, matriz abençoada de toda a confiança, de toda a serenidade e de todo o engrandecimento do espírito. Para penetrar os segredos da estatuária, o escultor repete os golpes do buril milhares de vezes. Para produzir o vaso que se orgulhará em missão bem cumprida, o oleiro demora-se infinitamente ao contato da argila. Para expor as peças com que enriquecerá o conforto humano, o carpinteiro, de 1000 modos, recapitulará o aprimoramento do tronco bruto. Não te queixes se a fé ainda não te coroa a razão. Consagra-te aos pequeninos sacrifícios na esfera de tuas diárias obrigações. À frente dos outros, sede de ti mesmo. Exercita a bondade, inflama o otimismo por onde passes. Planta a gentileza de teus sonhos. Movimenta-te no ideal de sublimação que elegestes para alvo de teu destino. Aprende a repetir para que te aperfeiçoes. Não vale fixar indefinidamente as estrelas amaldiçoando as trevas que ainda nos cercam. Acendamos a vela humilde de nossa boa vontade, no chão de nossa pobreza individual, para que as sombras terrestres diminuam e o esplendor solar sintonizar-te-á com a nossa flama singela. A tomada, insignificante, é o refletor da usina, quando ligada aos seus poderosos padrões de forças. Confessemos Jesus em nossos atos de cada hora, renovando-nos com Ele e sofrendo felizes em seu roteiro de renunciação, auxiliando a todos e servindo, cada vez mais, em seu nome. E de inesperado reconheceremos nossa alma inundada por alegria indizível e por silenciosa luz. É que o trabalho de comunhão com o Mestre terá realizado em nós a sua obra gloriosa, e a fé perfeita e divina, por tesouro inalienável, brilhará conosco, definitivamente incorporada à nossa vida e ao nosso coração. Resumindo, fé inabalável nós ainda não possuímos, estamos exercitando. Nós ainda não conseguimos ter uma fé que cura os nossos males. Mas, no burilamento do dia a dia, diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos a cada instante, seja ela de que tipo e que nível for, não desmerecendo a dor de ninguém e nem enaltecendo o sofrimento árduo de outro, neste cotidiano nosso, nós podemos, sim, curar todas as nossas dores, os nossos males e o nosso sangramento. Que nós consigamos, de fato, nos transformar, não necessitando de tanta dor e sofrimento como essa mulher dos 12 anos de sangramento.
que nós consigamos, em cada detalhe da nossa vida, agradecer a Deus, a Jesus que nos sustenta, por cada vitória conquistada, pequenina que seja, no nosso dia a dia. Até mesmo por ter conseguido passar um dia sem ter que se desesperar por coisas tão pequenas que às vezes nos chegam a cada instante, né? Então, vamos nos fazer um esforcinho para nós conseguirmos desenvolver em nós essa fé verdadeira, do tamanho de um grão de mostarda, mas que é capaz de transformar nós aqui dentro e sermos curados por Jesus, onde quer que Ele esteja. Tá bom? Uma boa noite para todos.